carioca, criado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Jornalista, pós-graduado em artes cênicas, doutor em teatro pela Unirio. Também é crítico de teatro, professor e júri dos mais relevantes prêmios da categoria, como o Sesgran Rio, a PTR, Questão de Crítica, além de integrar o corpo de jurados de prestigiados festivais de teatro. É profundo amante e conhecedor do teatro brasileiro. Autor do livro Teatro dos Quatro, A Cerimônia do Adeus, do Teatro Moderno. Nosso convidado de hoje é Daniel Schenker. Daniel, muito obrigado pela sua presença no Perfil. Eu que agradeço. Muito bom conversar com você sobre a sua trajetória, que é rara, porque doutor em teatro são raríssimos, né? E como eu disse, você é um profundo conhecedor do assunto e mais do que isso, que eu mais gosto, porque você é amante do teatro, você gosta do negócio, né? Não só entende como gosta. E isso acho que faz toda a diferença, não é? Gostar daquilo que a gente estuda faz diferença, não faz? Sem dúvida. Foi assim para você? Foi desde o início. Eu fui muito... Geralmente as pessoas ficam indecisas em relação ao que fazer profissionalmente, né? E comigo não. Eu, desde o início, o teatro foi um norte na minha vida. Porque você é filho de pai engenheiro, mãe advogada. Nenhum dos dois é jornalista. O que te levou para o jornalismo? Eu entrar na redação do Jornal do Brasil no início dos anos 90. Eu me apaixonei pela redação do Jornal do Brasil, uma redação que ficava da Avenida Brasil 500, uma redação era ampla, iluminada. Eu me apaixonei por aquela redação. No que eu entrei, eu disse assim, eu quero trabalhar aqui. E sempre gostei muito de papel também. Então, até hoje, eu preciso ter o jornal físico. E aí juntou, quer dizer, e aí com a relação com o teatro, a relação com o cinema, então eu quero escrever sobre teatro ou sobre cinema em jornal. Então, foi isso que me fez fazer jornalismo. E o JB foi uma referência durante séculos e muito tempo para quase todos nós jornalistas, não é? Aquele prédio incrível que você acabou de citar. E a sua infância, como eu disse, foi no Rio de Janeiro, você ficou aqui entre Leblon e Ipanema e tal, e desde muito pequeno você começou a ir ao teatro, mas tornou-se jornalista. Isso quer dizer que você lia muito, que a literatura fazia parte da sua infância? Fazia. Além dos livros que tinha que ler para a escola, né? Os livros eles sempre foram bastante presentes. E o que você gostava de ler? Olha, assim, coisas que me marcaram. Teve uma época, mas às vezes por causa do teatro, por exemplo, quando eu vi Dona Doi do Interlúdio com a Fernanda Montenegro, então eu li tudo de Adélia Prado. Vinha muitas vezes a reboque do teatro. Então a conexão com Adélia Prado foi assim. Teve uma época em que eu li tudo do Gabriel Garcia Marques a partir dos 100 Anos de Solidão, né? Que eu fiquei assim fascinado. Então tinha uns... Teatro estava contigo desde sempre, e de fato estava, cedo. Não foi? Você já frequentava teatro criança e aos 11 anos de idade você já começou a frequentar o chamado teatro adulto, não é isso? Foi. E quem que te levou, quem te apresentou a esse mundo do teatro? Foi minha avó, que morava ali em Copacabana, e aí me levava para ver as peças do Teatro Brigitte Blair, que fica ali numa travessa da Rua Miguel Lemos, né? Entre Miguel Lemos e Djalma Murique. Então eu comecei a ver as peças ali, mas a minha história com o teatro infantil também não durou muito tempo. E eu logo me interessei pelo chamado teatro adulto. Então é isso, quer dizer, com 11 anos eu já estava assistindo a teatro adulto, também naquela época viabilizado pelos meus pais, né, as idas. Mas eu logo fiz essa passagem e o teatro intermediário sempre foi e continua sendo uma lacuna. Até hoje é o grande ato do teatro brasileiro, eu acho que é o infanto-juvenil, que não existe. Eu também não tive infanto-juvenil, adolescente, quer dizer, eu não tive... Eu acho que nos anos 80, um pouco antes, ainda tinha a figura do Damião, que era muito forte, mas de qualquer maneira... É uma lacuna, era naquela época, persiste até hoje, então eu logo pulei pro teatro adulto. Mas você tinha 11 anos, como você acabou de dizer, e você começou a assistir alguns espetáculos já considerados adultos. Você conseguia compreender aquilo? Porque quando a gente não compreende, às vezes afasta um pouco. No seu caso, não, te aproximou muito, tanto é que você gosta de teatro e seguiu esse caminho. Você conseguia compreender? Era palatável? Compreendia dentro das minhas possibilidades naquela época.
compreendia ou não compreendia, mas assim, se não compreendia, não me deixava indiferente. E o que te fascinava para fazer você continuar voltando em alguma coisa que não era propriamente para a sua idade? Eu tinha uma sede. Era uma sede. Então, eu me lembro, por exemplo, quando inaugurou o Centro Cultural Banco do Brasil, em 1989, com uma programação de teatro. Falei, eu preciso conhecer esse lugar, eu preciso ver o que está sendo feito aqui. E quando eu não entendia, quer dizer, quando eu me deparava com um espetáculo, digamos, de natureza experimental, que para mim naquela época eu não tinha os recursos para compreender, aquilo não me entediava, quer dizer, aquilo me fascinava em alguma medida, quer dizer, até, eu acho que tem uma coisa da descoberta do mundo. Então eu estou descobrindo alguma coisa que eu não domino. Mas o fato de eu não dominar pode ser um ponto de interesse porque não está terminado para mim, né? Porque se eu domino, acabou. É verdade. Eu já entendi tudo. Então ficou faltando, quer dizer, eu não tenho um acesso integral ainda. Então isso, na verdade, me estimulava ao invés de me entediar. E você tinha algum estilo de teatro de preferência nessa época? Você preferia ver isso ou aquilo? Eu acho que por causa da idade, né, e apesar do que eu acabei de falar, assim, desse fascínio pelo que eu não entendia, eu acho que eu tendia ao teatro realista. Porque, de alguma maneira, o teatro realista, quer dizer, era alguma coisa mais próximo da minha realidade, quer dizer, eu acessava um pouco mais os códigos daquele teatro, os signos daquele teatro. Sim. Então eu acho que eu tendia um pouco ao teatro realista. O que é muito raro para uma criança. Não é... Você sabe que isso não é comum, não é? É bastante diferente. Daí já vem o teu... Já explica o seu futuro, vamos dizer assim. Uma explicação para o futuro. Você lembra quais as primeiras peças que você assistiu, assim, nessa fase e que te chamaram a atenção? Eu lembro Dona Doida. Dona Doida foi um fenômeno para mim. Com a Fernanda Montenegro. Com a Fernanda Montenegro, né? Os poemas da Adélia Prado. Isso. Então isso foi ali no Teatro Delfim, isso foi um acontecimento. O Dona Doida... Algumas produções do Teatro dos Quatro, sábado, domingo e segunda. A primeira versão. A primeira versão, sábado, domingo e segunda... Com a Yara Amaral. Com a Yara Amaral, Ari Fontoura, né? Sim. Direção do Paulo Gracindo, direção do Wilker, também foi um acontecimento para mim. Que mais, assim? A Estrela do Lar, Com a Marieta Severo, Teatro Copacabana. Isso. O Preço, Que também foi... do Teatro Copacabana, do Arthur Miller. Uma montagem com Paulo Gracindo, do Rogério Frois. Foram alguns espetáculos assim que me... Mas são espetáculos marcantes mesmo, todos esses que você está colocando. Que ator e atriz que você começou a admirar lá e que você até hoje continua admirando, por exemplo? Olha, Fernanda Montenegro, Ari Fontoura, Yara Amaral, que não está mais com a gente, Cleide Ácones, Natália Timber, Marieta Severo. Você acha que a leva de atores atuais bebem nessa fonte ou eles estão procurando um caminho distinto? Eu acho que a ligação com o teatro mudou. Eu acho que mudou, porque esses atores que eu mencionei, eles vieram, quer dizer, Marieta Severo um pouco mais jovem, mas eles vieram da virada do teatro brasileiro, né? São Sim. atores da primeira geração do teatro moderno, e é uma geração particularmente ligada a teatro. Inclusive, quando começaram na televisão, faziam teatro na televisão. Quer dizer, então eu sou especialmente apaixonado por essa geração que hoje está aí na casa dos 80 e tanto, 90 anos. Eu acho que os atores mais jovens, à medida que o tempo foi passando, eu não quero dizer que eles não têm ligação com o teatro, não é isso, mas, inevitavelmente, eles sofrem com as condições da sua época e com a perda da importância do teatro na sociedade.
né? Então hoje, enfim, né, se faz teatro de sexta a domingo, se faz temporadas de 3, 4 semanas. É uma outra... É uma outra dinâmica. É uma outra dinâmica. Mas você acha que o ator, enquanto essência, eles estão também se modificando com o tempo? Eles estão buscando outras formas de serem ator? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Na maneira como administra teatro, cinema e televisão, que são... né? Porque naquela época, quer dizer, era uma geração, sobretudo de teatro. Sobretudo, em primeiro lugar, a maior parte deles, o vínculo era com o teatro. Então, eu acho que com o passar do tempo houve, talvez, uma necessidade de administrar de maneira diferente a carreira deles, inclusive, né? A carreira deles. Acontecia muito de terem atores que não faziam nem televisão, né? Eles queriam só fazer teatro. Paulo Otran, por exemplo, fez pouca televisão. Verdade. Ao longo do tempo. E muitos não queriam nem ir para a televisão, só queriam fazer teatro. Se viajava o Brasil todo com o teatro, quer dizer, não só algumas capitais, como se faz hoje, mas era uma coisa de realmente se viajar pelo, né? De mambembar, de sair em turnê, enfim, que hoje se mantém, eu acho que só através de projetos como o Palco Giratório, do Sesc, mas são pouquíssimos, mas né? são poucos. A diferença é muito grande do que havia para o que há hoje, né? Em todos os sentidos. Como crítico, você trabalha como crítico há muito tempo e você é como eu disse, uma pessoa que tem muito conhecimento do seu ofício, você realmente é doutor na sua área, isso é uma raridade. O que você leva em conta quando você está escrevendo uma crítica? Qual é a base para você escrever aquela crítica? O que precisa conter naquilo? Eu tento perceber alguma coisa que atravesse o espetáculo. Quer dizer, qual é a proposta da encenação? Como é que a encenação trabalha com o material dramatúrgico, geralmente, ou literário, enfim, seja lá como for, do qual partiu. O que tem ali como característica que atravessa o espetáculo? Então, por exemplo, digamos assim, é uma proposta de encenação não realista para um texto realista. E isso atravessa o registro interpretativo do ator, a cenografia, o figurino. Quando você não percebe alguma coisa atravessando os elementos da montagem, isso costuma ser um problema. Quer dizer, quando os elementos eles estão soltos, eles não parecem articulados dentro da encenação, quando eles não se comunicam de alguma maneira, então isso costuma ser um problema. Agora, é preciso ter um cuidado também em relação à vaidade da opinião. Até porque a gente vive numa época em que geralmente as pessoas sentem necessidade de expressar as suas próprias opiniões, né? Eu brinco dizendo assim, a coisa nem aconteceu e a pessoa já tem necessidade de emitir a sua opinião. Então é preciso ter cuidado com uma vaidade em relação à própria opinião. Entendeu? Não ficar ansioso para expressar, dar pelo menos um intervalo de uma noite, se não for possível um intervalo maior, porque você pode não ter percebido. Quer dizer, o problema pode não ser do espetáculo, o problema pode ser seu. E já aconteceu de você ter que rever antes de escrever? Uma vez não foi suficiente, aconteceu, assim, preciso voltar para depois escrever? Já, e acontece com alguma frequência. Mas porque você acha que você não pegou tudo, ou que você está equivocado em aquilo ali, é isso? Porque eu fico com dúvida em relação à minha apreciação. Já, eu sinto necessidade de rever. Muitas vezes não é possível. Sim. Não tem como. Né? Até porque a gente também vive numa época das coisas, elas entram e saem, né? Eu costumo dizer assim, a estreia hoje, última semana. É verdade. Né? É uma 3 semanas já é temporada. Alta rotatividade incrível. 3 semanas já é temporada. Pois é. Então isso inviabiliza.
Mas assim, eu podendo, claro que não com tudo, com determinados trabalhos, eu revejo. Crítica negativa, Daniel, é ruim pra caramba, assim, não dá prazer pra você fazer, com certeza você não tem prazer em falar mal, ninguém tem, e não é bom pra quem está lá fazendo, mas ela tem que existir, não é? Nem tudo na vida é só bom. Pra fazer uma crítica negativa, assim, você evita ou você faz assim, faz parte do meu ofício, eu tenho que fazer e pronto, sabendo que isso poderá influenciar, por exemplo, a queda de público, enfim, isso deve passar pela sua cabeça, certamente, né? Mas eu queria que você falasse pra gente isso no próximo bloco, que agora eu vou fazer um rapidíssimo intervalo aqui no perfil com o meu querido Daniel e volto já já, não sai daí não que é rapidinho.